Meus amigos, apesar dessa terceira temporada de The Boys, cara, com esse final explosivo, ter sido a minha temporada favorita até o presente momento, confesso pra vocês, e eu até fiz, né, vídeos análises de cada episódio separadamente aqui no canal, então depois vocês conferem aí. Mas é claro que nesses vídeos faltaram eu comentar, eu falar sobre vários detalhes, referências, easter eggs e curiosidades que simplesmente não deu naqueles vídeos. E hoje é o dia pra isso, cara, são 30 detalhes, referências, easter eggs, enfim, que vocês provavelmente não perceberam na terceira temporada de The Boys. Eu tenho certeza que não. Por exemplo, vocês notaram que o personagem do Cupim já havia aparecido lá na primeira temporada, no primeiro episódio, inclusive. Não me diga! E o capacete do Profundo nos quadrinhos, que apareceu na casa do Lenda na terceira temporada. E a nova sede dos rapazes, que finalmente é o mesmo lugar dos quadrinhos. E o Hughie, que sempre no início de cada temporada ele presencia um banho de sangue. E o filho da Madeline Steele, né, que é aquele bebê que finalmente cresceu e se tornou um super lá no Red River. E a Marie Anning, cara, que apareceu, né, no computador da Red River, que vai ser a protagonista da nova série de The Boys que eles estão fazendo sobre os supers universitários. Olha o easter egg aí. E o Homelander falando com si próprio no espelho, que veio diretamente dos quadrinhos. Essa referência foi muito boa. Uau! E o Jabe, né, que é o hamster do Rio nos quadrinhos, que ele apareceu no episódio da Rússia, e a primeira vítima do Rio também na série, né, que foi idêntica aos quadrinhos. Mas você sozinho não vai me impedir. Ele não tá sozinho. Ela não tá sozinha. Então, meus amigos, se preparem, porque no vídeo de hoje, como eu disse, iremos ver vários detalhes, referências e easter eggs que vocês provavelmente não perceberam na terceira temporada de The Boys. E vão por mim, ó, vocês estão no caminho certo, vocês estão no lugar certo, porque aqui é referência aos quadrinhos, cara. Se preparem que hoje é o dia! Hello, my friends geek na voz, e saudoso seja o coitado do Cupim que foi esmagado no episódio do Hero Gasm, né? Mas não só isso, ele não só brilhou no início dessa terceira temporada, como ele também já havia aparecido lá no primeiro episódio da primeira temporada de The Boys, né? Quando o Billy e o Rio, eles foram para aquele clube super secreto de super-heróis, né? Que eles faziam algumas coisinhas meio estranhas. Mas lá estava o Cupim, pô, pequenininho, mas tava lá. E se você achou aquela cena do Cupim entrando na genitália do cara parecido com o meme que a galera fez do Homem-Formiga entrando no reto do Thanos, saiba que isso é verdade, cara, é real, porque o criador de The Boys, né, que é o Eric Kripke, ele confirmou ao Den of Geek que eles se inspiraram do meme do Thanos pra poder fazer essa cena. Cara, genial! E quem aí percebeu o easter egg do capacete do Profundo? Acontece que nos quadrinhos, né, o personagem do Profundo tem um visual muito mais aquático e ridículo em relação à sua contraparte na série The Boys, porém lá na casa do Lenda é possível vermos o capacete vintage do Profundo em cima de uma mesa, mano. O que nos leva a crer, porque como o Lenda ele trabalhava para a empresa da VOT e hoje ele é meio que um aposentado, mas isso nos leva a crer que o Profundo antigamente ele utilizava esse capacete medonho. Ele realmente tá ali como recordação, porque ele usou um dia. Cara, o tadinho do Profundo, ele é ridículo em todos os lugares. E quem aí percebeu também que o filho da Madeline Steele, né, que é o Ted, ele apareceu na terceira temporada. Lembremos que o Ted, né, ele estava na casa da Madeline quando o Billy detonou uma bomba no final da primeira temporada e a casa foi pros ares. E na segunda temporada nós descobrimos que através de uma reportagem o Ted, ele foi encontrado vivo, só que a 17 milhas de distância. E já na terceira temporada, né, o Rio, ele encontrou o Ted, agora com 3 anos, no Instituto Red River. E como vimos naquela cena, o Ted, ele meio que tem uma super velocidade, ou então é teletransporte, não dá direito pra saber, mas isso explica como que ele conseguiu fugir da explosão que rolou na casa na primeira temporada, porque ele correu, se teletransportou, enfim, Ted é um super. O miserável é um gênio! E quem aí percebeu também que o criador de The Boys, Eric Kripke, apareceu no episódio do Hero Gasm, mano? Quer dizer, a face dele não apareceu, e sim a sua voz. Isso porque quando o Leitinho ele abriu a porta, né, em busca de um lugar para poder se limpar, o homem que estava dentro daquele lugar, daquele banheiro, né, e que aconteceu aquilo com o Leitinho, ele simplesmente soltou um grito de, né... Gente, vocês sabem do que eu estou falando. Este cara que falou isso, que fez essa cena, que não apareceu em tela, é o criador de The Boys, Mano, que jorrou leitinho no leitinho. Agora, que o personagem do Rio, ele se acostumou com as brutalidades dos supers, isso nós já sabemos, né? Mas vocês perceberam que sempre no início de cada temporada, o Rio, ele presencia um banho de sangue? No primeiro episódio da primeira temporada, foi a sua ex-namorada Rob, né, com o trem-bala. Na segunda temporada, foi a Susan Reynold com a cabeça explodida. E agora, na terceira, novamente, a Vic Newman explodindo o coitado do seu amigo, mano. E o Rio, ele presenciou de perto todos esses 3 acontecimentos, e é sempre no início de cada temporada. Lembremos que nas temporadas anteriores, os
rapazes operavam em um porão imundo infestado de ratos, animais e provavelmente muitas doenças, né? Porém, nessa terceira temporada, eles se mudaram para o Thornton Building, né? Que é o mesmo prédio que eles têm nos quadrinhos. Olha só que referência da hora. E finalmente um lugarzinho decente, né, pô? Pra eles operarem lá os planos malignos contra os super. Mas não só isso, né? Porque o Leitinho, ele disse ao francês pra ele mostrar um pouco mais de respeito, porque o edifício é muito histórico, né? Porque o francês tava esculhambando lá o lugar, ele não tinha gostado muito. Porém, acontece que essa é uma referência direta para os quadrinhos de The Boys, né? Quando o Leitinho, ele disse a mesma frase para o francês lá nas HQs. Referência genial que você só encontra aqui, pô. Esse aqui é o Flareon, um puta prédio histórico, cara. A gente tem que respeitar o nome desse edifício. Agora, esse easter egg foi simplesmente genial, né? Porque enquanto a mulher do Red River mostrava as crianças pro Rio e no sistema, uma foto de uma garota de 17 anos chamada Marie Anne apareceu no meio dos adolescentes. Porém, acontece, cara, que a personagem, ela vai ser interpretada pela estrela, né, de Um Mundo Sombrio de Sabrina, que é a Jess Sinclair, que vai liderar um spin-off ainda sem título de The Boys. A série nova da Amazon, né, vai se concentrar em jovens com superpoderes e uma faculdade da volta. E provavelmente o professor Godolkin é quem vai liderar esses universitários nessa nova série de The Boys, que provavelmente vai acontecer quando a série principal terminar. Mas tá aí a introdução da personagem que vai ser a grande estrela desse novo spin-off. E esse easter egg você pegou aí? Eu entendi a referência. E já que citamos os G-Men, é óbvio que The Boys iria referenciar a rodo essa nova equipe na terceira temporada, né? Afinal, como eu disse, eles meio que vão fazer um spin-off somente sobre essa equipe, sobre os universitários, e vai envolver os G-Men, porque a Silver Kincaid, que foi a finalista do reality show American Hero, é uma personagem dos quadrinhos que fazia parte do grupo dos G-Men, né? Que na atualidade era a segunda maior equipe de super-heróis da volta. Porém, a personagem da Silver Kincaid, meus amigos, ó, nos quadrinhos ela é um pouquinho diferente, cara, porque nesse volume, né, que é o volume 4, edição 23, a Silver, enquanto criança, ela foi sequestrada, né, pelo líder dos G-Men, que era o Godolkin, que simplesmente a treinou pra um dia fazer parte da equipe dos G-Men. E aí aconteceu que a Silver Kincaid, ela cresceu, ela se tornou parte da equipe, só que aí ela não aguentou conviver com a verdade de que ela foi sequestrada enquanto criança por um adulto e simplesmente se explodiu, mano. Ela se matou utilizando os seus próprios poderes. Tá aqui a cena e é brutal. E ainda bem que não aconteceu isso na série, né? É mesmo, é? E já que nós estamos aqui nos quadrinhos, ó, pega mais uma referência, pai, porque o Jamie, né, que é aquele hamster que apareceu lá no episódio da Rússia, que é um hamster que tem super, que pode voar e avançar na cara de sujeito, mas ele é uma belíssima referência aos quadrinhos, cara. Esse hamster nos quadrinhos, ele pertence ao Huey, e acontece que o Jamie nos quadrinhos, ele simplesmente foi abusado pelo Blarney Cock, né, e acontece que esse Blarney Cock foi simplesmente a primeira vítima do Huey também nos quadrinhos, já que o Blarney, né, super-herói do Teenage Kicks, que era outra equipe da VOT, ele ressuscitou e segurou o coitado do Jamie pela bunda e o Huey teve que impedi-lo, cara. Eu não acredito no que eu ouvi. Sendo que dias atrás o próprio Huey havia matado pela primeira vez na vida, que foi justamente o Blarney Cook, né? E o Huey atravessou a barriga do maluco igual a ele fez com os guardas na série The Boys. Cara, essa foi simplesmente uma referência genial, né? Eu que amo os quadrinhos de The Boys, eu já li todos. Assim que eu vi o Huey matando pela primeira vez, atravessando a barriga daquele guarda russo, automaticamente eu lembrei dessa cena, mano. Que é o do Blarney simplesmente sendo atravessado pelo Huey. Eu amo essas referências. Uau! Agora, outra coisa também que eu particularmente gosto bastante é quando vocês deixam a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que a gente tá no meio do vídeo ainda, que ainda tem muitos detalhes, referências, curiosidades pro Tio Geek falar aqui. Cara, deixa a voadora no like, se inscreve, ativa o sininho, porque só assim pra você poder acompanhar os próximos vídeos de The Boys que vão sair aqui no canal. Mas simbora que ainda tem mais referências, velho. Nice. Porque quem aí percebeu que o Huey, ele presenteou a Starlight com seus 3 chocolates preferidos. Isso porque durante uma viagem, né, que o Leitinho, no 4º episódio da 2ª temporada, fez junto com a turma, o Huey, ele se encontrou, né, com a Anne pra poder ajudá-la com aquela máquina de doces lá que tava emperrada. E com isso, né, a Anne, a Starlight, ela revelou que as suas 3 barras de chocolate favoritas são o Almond Joy, Charleston Shea e o Bitonade. E acontece que na 3ª temporada, né, após a morte do Supersônico, o Huey, ele presenteou a Starlight com as suas 3 barras de chocolate favoritas. E ainda nos chocolates, cara, temos mais uma referência genial, né? Porque enquanto a Kimiko, ela estava hospitalizada após eventos com o Soldier Boy lá na Rússia, simplesmente a Nina, né, que já estava com rixa com o francês, ela apareceu e fez uma surpresinha a Kimiko, né? Ela deu alguns chocolates de limão. E acontece que essa é mais uma referência aos quadrinhos, né? Porque ao invés da Nina, quem deu os chocolates de limão pra Kimiko nos quadrinhos, que também estava hospitalizado assim como na série, foi o francês, cara. Genial. E aí o Huey, ele foi inventar de pegar o chocolate da Kimiko e ele simplesmente quebrou o braço, né? Porque a Kimiko
quebrou. Errou feio, errou rude. No icônico filme da VOT, né, o Dawn of the Seven, que eu simplesmente quero ver esse filme no cinema um dia, o Homelander ele está enfrentando a Stormfront, né, da Charlize Theron, e ela disse que o Homelander não pode detê-la sozinho. E aí surge a Starlight e diz, mas ele não está sozinho. E de repente o grupo dos 7 se une e derrota a Stormfront. E se você já assistiu a Vingadores Ultimato, e isso já foi confirmado, saiba que essa é uma belíssima referência quando a Viúva Negra chegou e disse que, pô, você não está sozinha também, minha querida Girl Power. Ela não tá sozinha. Que por falarmos no Dawn of the Seven, no primeiro episódio, né, o diretor do filme, que é o Adam, ele simplesmente levantou a hashtag pra ter o corte do diretor, o que claramente é uma referência ao Zack Snyder, né, cara, o Snyder Cut, onde o mesmo ele dirigiu o Batman vs Superman, só que da sua versão. Essas referências de The Boys são simplesmente geniais, cara. Eles nos bombardearam com hashtags, lancem a versão do Buck, eu amo vocês. E como a maioria de vocês devem saber, acredito eu, o criador de The Boys, né, o showrunner da série nesse caso, que é o Eric Kripke, ele também é o showrunner de Supernatural. Foi ele quem criou a série dos irmãos Winchester. E é óbvio, claro que ele iria fazer inúmeras referências à sua série de maior sucesso, acredito eu, na própria série The Boys, né? Porque além do Jensen Ackles, que interpreta o Dean Winchester em Supernatural, mas aqui a gente tem muitas referências a Supernatural. Como, por exemplo, na Starlight perguntando a Maeve se ela realmente se importa consigo mesma, que foi uma conversa semelhante entre o Dean e o Sam lá em Supernatural, cara. Foi a mesma linha de diálogos. Outra referência a Supernatural, né, foi quando o Leitinho ele viu as imagens antigas do Soldier Boy sendo experimento e o Russo, né, ele observou que devido ao procedimento datado de 24 de janeiro, o sujeito ainda registra altos níveis de radiação. Acontece, cara, que essa data 24 de janeiro não só é o aniversário da esposa do Eric Kripke, né, que é a Dana Kripke, como também dos personagens Dean Winchester e a Jessica Moore, né, de Supernatural. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E as referências a Supernatural não param por aí, meus amigos, porque o personagem do Gunpowder, né, quando ele tava relembrando a sua fase mais jovem naquele flashback, observem que o ator mirim que estava interpretando era o Gaten Griffith, que fez simplesmente o Jesse Turner em Supernatural, cara. E no quinto episódio, quando o Billy e os rapazes abriram o porta-malas de um carro, mano, essa cena lembra muito a de Supernatural. Na verdade, lembra várias outras cenas, né, como por exemplo a icônica lá do Pulp Fiction, mas velho, lembrou Supernatural também. E vocês pensam que as referências a Supernatural acabaram? A gente tá só começando, cara, porque assim que o Soldier Boy ele acordou pra vida, né, ele saiu daquela máquina que ele tava e foi vivenciar o mundo, ele pisou os pés no centro de Nova York e ele olhou, né, um pôster, meio que um banner que tinha ali, né, mobiliário, e ele simplesmente deu de cara com o candidato Robert Singer. Acontece que além do Bob Singer, né, ser inspirado no Robert Dakota Bob, né, dos quadrinhos, mas também existe um personagem Supernatural chamado Bob Singer, cara, que também veio de Dakota do Sul. E pasmem, ambos os personagens, né, tanto de The Boys quanto em Supernatural, foram interpretados pelo mesmo ator, que foi o Gene Beaver. Ou seja, o mesmo ator, ele interpretou dois personagens de séries diferentes, mas que tinham o mesmo nome, que é Robert Singer, Bob Singer. Mano, esse daí vai ficar marcado pra sempre como Bob Singer. É verdade. E meus amigos, se preparem, que agora vem a maior referência a Supernatural dessa terceira temporada, só que agora tem spoiler, cara. Então se você ainda não terminou a série Supernatural, eu recomendo você pular essa parte do vídeo pro minuto que vai estar aparecendo aqui, porque eu vou simplesmente falar o que aconteceu no final da série Supernatural. É um spoiler muito pesado, estão avisados. Já que quando o Soldier Boy soltou a rajada supersônica na Químico, percebam que a coitada ficou com um pedaço de ferro no meio da barriga. Acontece, cara, que foi exatamente dessa forma que o Dean Winchester, interpretado pelo mesmo Jensen Ackles, ele morreu na série Supernatural. Eu disse que ia ter spoiler pesado, cara, já que no final da série, né, que foi ao ar em novembro de 2020, um pedaço de um ferro foi o mesmo que matou o personagem do Jensen Ackles enquanto ele caçava junto com seu irmão. Um dos meus momentos favoritos dessa terceira temporada de The Boys e que simplesmente consolidou o Anthony Starr como um dos atores mais subestimados que existe em Hollywood, porque ele é muito bom e ninguém dá o devido crédito, ele é sensacional, mas foi justamente quando ele teve seus inúmeros encontros consigo mesmo, lá no espelho, né, porque como a gente viu, ele simplesmente tem pavor que as pessoas parem de o amar. Esse é basicamente o combustível do Homelander, ele tem medo que isso pare de acontecer. E acontece que essa também é uma referência muito brilhante aos quadrinhos, cara, já que na ocasião
não, ele simplesmente teve quase que a mesma linha de diálogo, porque na edição 9, volume 49, o Homelander ele foi forçado a confrontar o fato de estar constantemente buscando a aprovação dos outros e tentando impressionar o papai, que se vocês quiserem depois dar uma pescadazinha aí, ó, nos quadrinhos de The Boys, cara, é quase que a mesma linha de diálogos. Essa referência eu achei sensacional e é um detalhe do Homelander também que apareceu pouco nos quadrinhos. Eu queria ter visto mais desse embate dele consigo mesmo nas HQs, mas na série aconteceu muito bem. Aqui nem tanto. Uau! No início do episódio Herogasm, né, The Boys simplesmente fez a sua própria versão do vídeo Image da Gal Gadot. Esse vídeo a atriz ela fez no início da quarentena e na versão do Herogasm a gente teve o Profundo, o Trembala, o Josh Gad, o Ashton Kutcher, a Mila Kunis, Elizabeth Banks, Aisha Taylor, Rosie Byrne, Black Noir. Mano, uma galera apareceu nessa versão que a Gal Gadot fez lá em 2020, né, no início da quarentena, do cover de Image, mano. Sensacional, pô. O co-criador e produtor executivo da série The Boys, né, que é o Seth Rogen, ele simplesmente retornou nessa terceira temporada, só que de uma forma muito especial, porque aquele sujeitinho, né, que estava no câmera privê junto com a Condessa Escarlate, antes do Soldier Boy aparecer e transformar ela no churrasquinho, é justamente o Seth Rogen, né? Safado. O cachorrinho do Billy, né, o Terror, que eu amo ele, apareceu diversas vezes em forma de easter egg na terceira temporada. Você conseguiu pescar todas? A gente teve o Terror no plano de fundo do notebook do Billy e também nesse pote em formato de cachorro, né, que claramente é uma referência ao Bulldog Terror. Legal. Observe, né, que assim que o Soldier Boy ele deu de cara com o Capitão Pátria lá no episódio do Herogasm, mano, a primeira coisa que ele disse foi ridicularizar a capa que o Homelander usava, né, porque ele não usava, ele era raiz, mas o Homelander, né, que era uma versão pirateada do Soldier Boy, ele tinha que usar aquelas capas ridículas. Acontece que o Soldier Boy ele tava certo, porque na luta que ele teve com o Homelander, ele utilizou a própria capa do Homelander pra espancar o cara, pra jogar ele lá na casa da Zoa. Como diria Soldier Boy e Ed na moda, nada de capas. Nada de capa. Outra referência genial dessa terceira temporada diz respeito ao pai do Leitinho, né, porque na terceira temporada o Leitinho ele disse que o pai dele morreu de um ataque do coração sentado na mesa da sala tentando processar a voto. E acontece que isso daí foi diretamente retirado dos quadrinhos, cara, porque aqui nessa edição o mesmo aconteceu. Ele tava tentando processar a VOTS, né, por conta do escândalo que a VOTS fez contra a sua família, né, já que seu filho simplesmente morreu graças aos experimentos e, cara, não deu outra. Ele também morreu em cima da mesa tentando processar a VOTS, exatamente como aconteceu na série. Genial a referência. No segundo episódio, né, a Kimiko, ela segurou uma figura de origami, né, de um rato que nada mais é do que um easter egg ao seu irmão Kenji, né, que também tinha uma idêntica lá na segunda temporada. Quem pescou essa? Eu entendi a referência. Ufa, meus amigos, lá se foram 30 detalhes, easter eggs, referências, curiosidades. Eu fiz um misto aqui nesse vídeo, mas para poder trazer como forma de bônus aqui para vocês, né? Porque além do final explicado e o vídeo de teorias que eu vou trazer, cara, esses detalhes é uma das partes que mais gosto quando eu vou comentar uma série. Mas aí, vocês curtiram? Eu esqueci, o Tio Geek esqueceu de algum detalhe, algum easter egg que você eventualmente pescou e eu não trouxe? Comenta aí embaixo que se tiver uma quantidade legal de comentários, de easter eggs que eu não percebi, eu faço uma parte 2 desse vídeo. Mas só se tiver uma galerinha legal comentando, capite? Então, vindo esse vídeo ó, que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão América, cara, clica nele que foi o nosso vídeo de final explicado sobre The Boys, tá sensacional. Aqui também tem outro vídeo da hora. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!